O vento quente do deserto soprava sobre as colinas de Elá. O exército de Israel estava parado, em silêncio, olhando para um vale que se tornara o palco de uma humilhação diária. De um lado, os homens de Saul, cansados, temerosos, desmotivados. Do outro, os filisteus, cheios de confiança, com um guerreiro colossal à frente, um homem que parecia mais fera do que humano, Golias. Um gigante de quase 3 metros, coberto por uma armadura reluzente que desafiava Israel com palavras de desprezo. Dia após dia, ele gritava: escolham um homem que venha lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E ninguém ousava responder. Nem Saul, o rei que um dia fora corajoso, nem seus guerreiros mais experientes. O medo paralisava. Enquanto isso, a quilômetros dali, um jovem cuidava de ovelhas nas colinas de Belém. Seu nome? Davi, o caçula de 8 irmãos. Um rapaz esquecido pela família quando o profeta Samuel fora à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Aquele mesmo Davi que passava seus dias compondo canções para Deus e enfrentando leões e ursos para proteger o rebanho. Ele não imaginava que naquele dia comum, levando pão e queijo para os irmãos, Deus o colocaria diante do maior teste da sua vida e de uma oportunidade que mudaria o destino de toda uma nação. Enquanto Davi caminhava em direção ao acampamento, o som da afronta de Golias ecoava mais uma vez. Ele ouviu o gigante zombando do Deus de Israel e algo dentro dele queimou. Não era arrogância, não era orgulho, era indignação santa. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele perguntou. Os soldados o olharam com desprezo. Alguns riram. O irmão mais velho, Eliabe, o repreendeu. Por que você desceu até aqui? Eu conheço sua presunção, Davi. Você só quer ver a batalha. Mas Davi não se calou. Quando o coração está cheio de fé, não há crítica que o detenha. Ele não via o gigante do tamanho que todos viam. Ele via o Deus que lutava por Israel. E aqui está o primeiro ponto poderoso dessa história. Quem tem um coração alinhado com Deus, enxerga oportunidades onde os outros só veem ameaças. Davi não se intimidou, porque ele não calculava o tamanho da batalha. Ele confiava no tamanho do seu Deus. Enquanto todos os homens olhavam para Golias e viam um obstáculo impossível, Davi olhava e via uma chance de manifestar a glória de Deus. Mas é aqui que o enredo fica ainda mais interessante. Saul, o rei, ouviu falar do jovem ousado e o mandou chamar. Quando Davi entrou na tenda real, o contraste era gritante. Um rei experiente, mas tomado pelo medo, e um garoto simples, sem armadura, mas cheio de fé. Você não pode lutar contra esse filisteu, disse Saul. Você ainda é moço, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi respondeu com calma, mas com firmeza. O teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro, eu o perseguia, ferindo-o e tirando o cordeiro da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o matava. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele também me livrará das mãos desse filisteu. A fé de Davi não nasceu no campo de batalha. Ela foi construída nos dias comuns, nos desertos silenciosos, quando ninguém o via. E é exatamente assim que Deus trabalha. Ele nos prepara em anonimato para vitórias públicas. Talvez você esteja num tempo em que ninguém te enxerga. Você é fiel, trabalha, serve, ora, mas parece que Deus se esqueceu. Eu quero te lembrar, Deus está te treinando para um Golias que ainda vai aparecer. Esse é o tempo em que ele te ensina a confiar, a lutar contra o medo, a depender do Espírito. Porque quando o gigante vier, você não vai precisar aprender a ter fé, você já vai tê-la cultivada. Davi foi então até o ribeiro e pegou 5 pedras lisas. Uma escolha curiosa. Por que 5 se bastava uma?
Talvez porque Davi sabia que Golias tinha irmãos guerreiros, ele não pegou as pedras por dúvida, mas por estratégia. Fé não é irresponsabilidade, é preparo. E enquanto o exército de Israel tremia, Davi avançava. O gigante zombava. Sou eu, por acaso, um cão, para vires a mim com paus? Mas Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E nesse instante algo muda. A atmosfera espiritual muda, porque quando alguém se levanta em fé, o céu se move. Davi correu em direção ao gigante, e aqui há uma lição profunda. A fé verdadeira não recua, ela corre na direção do medo. O exército de Israel via um inimigo que os faria cair. Davi via um degrau que o faria subir. E é nesse ponto que eu quero te convidar a refletir. Quantos gigantes você tem evitado? Quantas vezes você olhou para algo e disse: isso é grande demais para mim? Pois é, talvez esse seja o sinal de que é exatamente ali que Deus quer te levar. Deus nunca te chama para batalhas pequenas. Ele te chama para aquelas que te transformam. E antes de continuar essa história poderosa, antes de ver o que acontece quando o menino enfrenta o gigante, eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem está falando com você até aqui, se o Espírito Santo está te lembrando de batalhas que você deixou de lutar, se você está sendo inspirado pela coragem de Davi, se inscreva agora no canal, porque aqui a gente mergulha na palavra de um jeito que transforma, não apenas informa. E eu tenho certeza que o que Deus ainda vai te revelar nessa história vai fortalecer sua fé. Agora, volta comigo para a cena. O campo de batalha está em silêncio. O exército observa, incrédulo. Um adolescente caminha em direção a um homem 3 vezes maior do que ele. Golias se move, pronto para esmagá-lo, mas Davi não hesita. Ele coloca a mão na sacola, pega uma das pedras, coloca na funda e gira. O barulho do couro cortando o ar é o som da fé em movimento. Golias dá um passo à frente e a pedra é lançada. Em um segundo, o que era impossível se torna fato. A pedra acerta a testa do gigante e ele cai com um estrondo que ecoa no vale. O exército filisteu se cala. O exército de Israel grita. Mas Davi ainda não terminou. Ele corre até o corpo do gigante, pega a espada dele e corta-lhe a cabeça. Foi nesse momento que todos entenderam. A vitória não era de Davi, era de Deus. Mas a história não termina aí. A queda de Golias foi apenas o começo da jornada de Davi. O menino pastor agora se tornaria o homem segundo o coração de Deus. O corpo do gigante ainda estava caído no chão, e a poeira levantada pela queda dele pairava sobre o vale. Os filisteus, que antes zombavam, agora corriam desesperados. O exército de Israel, que antes tremia, agora avançava. A coragem de um menino reacendeu a fé de uma nação inteira. Mas Davi não sorri. Ele está ofegante, coberto de suor e poeira, olhando para a cena diante de si. Ele sabe, aquele momento não é sobre fama, é sobre propósito. Cada golpe, cada passo, cada oração no campo de ovelhas o trouxe até ali. E talvez essa seja uma das maiores lições dessa história. Deus não te prepara para o palco, Ele te prepara para o propósito. O palco vem como consequência, mas o propósito é o que sustenta. Enquanto o exército celebrava, Saul observava aquele jovem e perguntava: de quem é filho esse rapaz? O rei, que havia tremido diante do gigante, agora via o nome de Davi começar a ecoar entre o povo. E é interessante perceber como Deus vira as mesas. Aquele que ninguém lembrava, que nem foi chamado quando Samuel foi ungir o novo rei, agora é o nome mais comentado de Israel. Aquele que foi esquecido em casa é agora celebrado no campo de batalha. Deus é especialista em fazer isso. Ele pega o anônimo e o transforma em voz. Ele pega o improvável e o torna instrumento. Mas atenção, a maior prova de Davi não foi vencer Golias, foi permanecer fiel depois da vitória. Porque é fácil depender de Deus quando temos gigantes à frente, mas o verdadeiro teste é continuar humilde quando o povo começa a cantar seu nome.
Logo, as mulheres de Israel começaram a entoar: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E o coração de Saul se encheu de inveja. A guerra que Davi venceria a seguir não seria contra gigantes externos, mas contra inimigos invisíveis: a perseguição, a ingratidão, a solidão e o tempo de espera. E aqui está algo profundo. Muitas vezes, o gigante que Deus te permite vencer é apenas o prólogo da história que ele está escrevendo. A vitória não é o fim, é o começo de uma nova fase. Davi, agora famoso, não assume o trono imediatamente. Ele volta para o anonimato. Ainda serve Saul, ainda toca harpa, ainda espera. Isso ensina algo poderoso. Nem toda vitória te promove na hora. Algumas vitórias te posicionam para o processo. Deus estava moldando Davi não para ser apenas um guerreiro, mas um rei segundo o seu coração. Enquanto o povo aplaudia, Deus trabalhava no silêncio. E talvez você esteja exatamente aí. Deus te deu uma vitória, mas as coisas ainda não mudaram tanto quanto você esperava. Ainda há portas fechadas, ainda há esperas, ainda há injustiças. Mas calma, isso não é atraso, é lapidação. Davi venceu o gigante, mas ainda precisava vencer a si mesmo. O orgulho, a pressa, a autossuficiência. E é nesse ponto que o Espírito Santo trabalha em nós. Ele nos dá vitórias para provar que Ele é fiel, mas nos faz esperar para provar se nós somos fiéis. Agora imagine comigo. E se Davi tivesse desistido lá atrás, no campo, quando ninguém o via? E se ele tivesse se amargurado por não ter sido lembrado pelo pai? E se ele tivesse acreditado que o fato de estar esquecido era sinal de que Deus o havia abandonado? Nada disso aconteceu, porque Davi entendeu que não é o lugar que define o propósito, é o propósito que transforma o lugar. E talvez essa seja a mensagem mais importante para você hoje. Talvez você esteja num campo de pasto e não num palácio. Talvez as promessas que Deus te fez pareçam distantes. Talvez você olhe para os outros e veja que eles já estão na batalha, enquanto você ainda está entregando pão e queijo. Mas presta atenção, o mesmo Deus que estava no campo com Davi é o Deus que está no seu campo hoje. Ele não se esquece, ele não atrasa, ele não desperdiça nada. Aquele treino contra o urso e o leão não era aleatório. Aquele silêncio não era castigo. Tudo estava construindo o dia em que Davi enfrentaria Golias. E tudo o que você está vivendo hoje está te preparando para o momento em que Deus vai te colocar diante daquilo que vai mudar a sua história. Não despreze o processo. Não se compare com quem parece mais adiantado. Deus tem um tempo para cada vitória, e a tua está sendo alinhada no céu. E quando ela chegar, vai ser como naquele dia no vale de Elá. Vai haver um estrondo, e o medo vai cair por terra. Mas quero te lembrar de algo importante. Davi não venceu porque tinha técnica, ele venceu porque tinha presença. A diferença entre Davi e os outros não era força, era intimidade com Deus. Enquanto os outros treinavam para a guerra, Davi treinava o coração. E é isso que te sustenta quando os gigantes aparecem. Se você quer vencer as batalhas da vida, antes de empunhar uma espada, empunhe o altar. Antes de ir para o campo, vá para a presença. Antes de correr para a guerra, corra para o secreto. Porque a guerra externa sempre revela o estado do nosso interior. E se o coração estiver alinhado com Deus, não há Golias que permaneça de pé. Davi era só um menino, mas sua fé era maior que o medo de todo um exército. E essa é a verdade que precisa acender em você hoje. Você não precisa ser o mais forte, só precisa crer no Deus certo. Os gigantes não caem por força, caem por fé. E o mais bonito é perceber o que aconteceu depois. A espada que Golias levantou contra Davi se tornou a mesma que Davi levantou em vitória. Ou seja, Deus transforma aquilo que o inimigo usaria para te destruir em ferramenta para a tua glória. Você lembra do que o gigante disse? Eu te matarei e darei a tua carne às aves do céu. Mas o que aconteceu foi o oposto. O inimigo não determina o teu fim, Deus determina o teu recomeço. E eu não sei qual é o Golias que está diante de você hoje.
Pode ser uma dívida, uma enfermidade, um casamento desgastado, um diagnóstico, uma solidão que grita no peito. Mas eu sei de uma coisa: Deus ainda levanta Davis, e Ele está te chamando para ser um deles. Não importa se os outros não acreditam. Não importa se dizem que você é pequeno demais, inexperiente demais, improvável demais. Se Deus te escolheu, o impossível é só questão de tempo. Então hoje, em nome de Jesus, se levante, pegue suas pedras, enfrente o gigante. Porque quando a fé se move, o céu se move junto. E quando esse gigante cair, e ele vai cair, que a glória seja toda de Deus. Não porque você foi incrível, mas porque o Senhor foi fiel, porque Davi sabia disso. Ele não venceu para provar sua força, mas para revelar o poder de quem o enviou. Aquele vale de batalha se transformou num altar. Aquela vitória virou um testemunho. E aquela pedra, a mesma que derrubou o gigante, se tornou o símbolo de que nenhuma luta é grande demais para um coração que confia. Agora, se essa palavra tocou teu coração, deixa um comentário aqui dizendo qual gigante você está enfrentando hoje. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda escolhe os improváveis. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Porque aqui a gente caminha junto pela Bíblia, descobrindo que cada história antiga ainda fala com a nossa história hoje. E lembre-se, ainda que ninguém te veja, Deus te vê. Ainda que ninguém te escolha, Deus te escolhe. E quando Deus te escolhe, até os gigantes caem.